Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos reunidos mais uma vez, como todas as terças-feiras, para dar continuidade à leitura, neste momento, desta obra, Saúde, um Novo Olhar, um livro do Dr. Renato Bertati, e eu agora já tenho o livro para poder mostrar, e estou toda contente. Hoje estamos com o nosso querido Marcos Castro para nos orientar e trazer mais conhecimento e também tirar dúvidas que nós possamos ter acerca dos conteúdos da obra. Temos também o Eurico a fazer a leitura para nós. Eu agora estava aqui, já ia passar para a Helena Júlia, mas desta vez é o Eurico. Obrigada, Eurico. Recordo que os encontros são gravados, são disponibilizados mais tarde no canal do YouTube do Hamilton Plácido da Rosa, e que vocês podem, a seu tempo, colocar questões, compartilhamentos. Aí nessa altura vai ser o Marcos que vai fazer essas pausas. Podem levantar a mão física ou a mãozinha virtual. E agora vou passar para você, Marcos. Obrigada. Muito boa noite, Manuela. Boa noite a todas, todos aqui que estão presentes, depois também aqueles, né, que acompanham. Para mim uma alegria estar aqui de novo. Fiquei uma semana sem passar aqui com vocês, aí eu já fico com saudade também. Então, só dou as boas-vindas para todos. Fiquem à vontade para se manifestar quando desejarem. Essa troca, né? Essa nossa partilha que é grandiosa aqui para esse nosso momento. Então, agradeço vocês. Podemos iniciar? Manuela, se não ficou alguma coisa do encontro passado, podemos começar? Suponho que não, Marcos. Suponho que não. Alguém se recorda de alguma coisa que tenha ficado pendente? Eu suponho que não. Ok, Eurico, podemos começar então. Para quem está chegando, estamos na página 85. Vamos iniciar esse capítulo. Vamos lá. Constelação. O seu destino mudou minha vida. Uma mulher advogada, consteladora e mediadora senta-se ao lado do Dr. Renato e se dirige a ele com uma questão. Cliente, Dr. Renato, passei a minha vida pensando na cura, em como podia curar o meu pai alcoólatra e a minha mãe, que era dependente do meu pai. E hoje em dia percebo, com os trabalhos, que não só ele era alcoólatra, como também tinha muitos impulsos de suicídio, porque ele engasgava. Enfim, eu ainda tenho muita coisa disso. Eu engasgo, eu nunca consegui fazer nada por ele, a não ser acompanhar isso a vida inteira. E até hoje eu sinto que não fiz nada. Ele já faleceu e foi um alívio para toda a família, inclusive para minha mãe, que renasceu. Ainda assim, eu permaneci com isso na minha vida, porque eu me lembro disso desde os 4 anos de idade. O que é possível quando alguém me procura, porque sou advogada, porque sou mediadora, contando um caso de um pai que está num processo de autodestruição desde que nasceu? O que eu posso recomendar para alguém neste caso? O que um filho pode fazer? O que eu poderia ter feito que não fosse um julgamento, um desrespeito às ordens do amor? Porque meu pai veio em primeiro lugar. Porque que não levasse meu pai a esse processo de autodestruição, o qual eu presenciei a vida inteira. Dr. Renato, quem pode representar meu pai? Cliente e representante do pai. R. Pai se posicionam. Representante do pai se posicionam. O cliente olha para baixo,
O representante do pai olha para a filha bastante sério. Dr. Renato, Dr. Renato, a cliente. Você sabendo tudo que já sabe sobre seus enredamentos e as doenças, olhe para o seu pai. Olhe nos olhos do seu pai. Isso. Olhe nos olhos do seu pai. Imagem 2. O cliente respira fundo, tosse muito. O pai está firme, sério e não se mexe. Dr. Renato aos participantes. A gente vê no movimento, se vocês prestarem atenção, em algumas horas ela estará tocada, em outras horas ela continua julgando. O julgamento desse processo evita que ela entre em contato com a sua própria dor e também com a culpa na alma dela. A culpa por ter sido tão desrespeitosa. Então, vocês observem como para ela é difícil encará-lo, devido à culpa. É claro, muitos pais têm destinos muito difíceis e pesados, e os filhos, muitas vezes, são bastante cruéis com esses pais enredados com esse destino pesado. E aqui aconteceu algo que ultrapassou o limite do desrespeito, ultrapassou muito. Dr. Renato, a cliente. Você, olhe para ele nos olhos. Cliente, ao representante do pai. A pedido do Dr. Renato. Eu te perdi, papai. Eu te perdi, papai. Eu reconheço que perdi o direito ao seu amor. Cliente faz a menção de se aproximar do representante do pai. Dr. Renato a cliente. Não se aproxime. Você não tem direito. Você não tem a permissão de se aproximar. Dr. Renato aos participantes. A gente vê isso pelo olhar dele. Ele não quer que você se aproxime. Ele está bravo. Muitos filhos, quando julgam e desrespeitam os pais, perdem os pais. Esses pais se fecham de uma forma que não abrem mais espaço para esse filho chegar próximo, se aproximar. A gente vê na expressão dele que ele está muito bravo. Dr. Renato reflete com o grupo. Como será que os pais se sentem no caso dele, quando a sua morte é um grande alívio para todos? Tipo, vá embora e deixa a gente em paz. Pare de dar trabalho para nós. Em outras palavras, como será que a gente se sente quando as pessoas desejam a nossa morte? Cliente, abaixa a cabeça. Representante do pai, firme, sério e imóvel. Imagem 3, né? Dr. Renato a cliente, solte o ar. Cliente ao representante do pai, de cabeça baixa, a pedido do Dr. Renato. Eu reconheço que perdi você, papai, e você está certo assim. Eu o desrespeitei muito profundamente. Eu o feri profundamente, mas mesmo tendo te perdido, eu não posso deixar de reconhecer e dizer que eu amo você. E que sou muito grata a você. Suspiro. Ter você como meu pai, com esse destino tão pesado, suspiro, me fez uma mulher muito forte. Obrigada, pai, mesmo tendo te perdido. Eu devo dizer o quanto eu te amo e sou grata. Dr. Renato aos participantes. Vejam o efeito que isso traz nela, o alívio. Cliente ao representante do pai. De cabeça baixa, a pedido do Dr. Renato, eu não ouso te encarar, papai, e muito menos de te pedir desculpas. Dr. Renato a cliente. Vai seguindo esse movimento que está no seu corpo. É ir para baixo. Sim, é mais profundo ainda. Cliente se deita na frente do representante do pai. Imagem 4. O cliente e o representante do pai solta os braços e abre as mãos. Dr. Renato aos participantes. Esse movimento, se deitar na frente do pai, não é um bom sinal. O que significa? Aqui a filha quer pagar a culpa que carrega morrendo. Então,
a gente vê aí alguém que, de alguma forma, acredita que merece uma doença muito séria e muito grave. Dr. Renato é o representante do pai. Como é para o pai esse movimento agora? É bom ou é ruim? Representante do pai. É bom, porque eu estou aliviado. Dr. Renato ao representante do pai. Todo o movimento ou somente ao se curvar? Representante do pai. Enquanto ela se curvava, eu fechei as mãos, mas quando ela caiu ao chão, eu soltei as mãos. Dr. Renato aos participantes. Depois que a filha caiu de lado no chão, o representante do pai soltou as mãos. Então a gente vê que o movimento que ele estava recebendo e com ele se curando cessou. O representante do pai soltou os braços e abriu as mãos. É sutil, mas é visível. Então, agora a gente vê isso e aproveito para explicar algo que já falei, mas quero aproveitar para demonstrar e explicar. Quando sentem culpa, as pessoas normalmente buscam uma autopunição, um sofrimento, e isso não resolve absolutamente nada de forma efetiva e positiva. A culpa se torna uma força positiva quando se tira de tudo o que ocorreu um aprendizado, e quando se faz disso algo bom, aí sim há sentido. Quero demonstrar algo a vocês. O Dr. Renato a cliente. Em vez de se jogar no chão, deite-se de barriga para baixo. Em frente a ele, estenda suas mãos para frente, com as palmas das mãos para cima, toque a cabeça no chão e em pleno estado de reverência. Cliente ao representante do pai. Em estado de reverência, a pedido do Dr. Renato. Eu sinto muito, papai. Cliente ao Dr. Renato. Sinto falta de ar. Dr. Renato ao cliente. Sente a falta de ar? Exatamente. Então, entre nessa falta de ar. Cliente ao representante do pai. Em estado de reverência, a pedido do Dr. Renato. Eu sinto muito, papai. Por favor, papai. O cliente geme. Dr. Renato a cliente. Diga como uma criança. Cliente ao representante do pai. Em estado de reverência, a pedido do Dr. Renato, eu reconheço que perdi o direito ao seu amor e seu perdão, meu amado papai. Imagem 5. O cliente, representante do pai, sério, olha para a frente, acima da filha. Dr. Renato coloca uma representante para a mãe, representante da mãe. Representante do pai dá passos à frente na direção da filha e se aproximando dela. Representante da mãe olha para o representante do pai. Imagem 6. Representante da mãe, cliente e representante do pai. Dr. Renato, a representante da mãe. Olhe nos olhos dele, você vai saber. Representante da mãe ao representante do pai. Olhando nos olhos dele, a pedido do Dr. Renato. Por favor. Dr. Renato a cliente. Não se levante. Você deve permanecer de joelhos. Você pode ir de joelhos mais próximo dele. Cliente se arrasta de joelhos até o representante do pai e dá as mãos ao representante do pai. Cliente ao representante do pai. Será que eu posso? Ajoelhada, olha para o representante do pai. Representante do pai ajuda a filha a se erguer e a abraça ajoelhada. Imagem 7. Representante da mãe, o cliente e o representante do pai. Representante da mãe ao pai, ao representante do pai. A pedido do Dr. Renato. Só o seu amor e a sua compaixão podem salvar a nossa filha. Sentimentos que eu não tive por você. Sentimentos que eu não ensinei a ter por você. Representante da mãe, a pedido do Dr. Renato. Eu sinto um calor que vai retirando o gelo do meu coração. E aí começo a ter uma emoção. Eu descubro que, na verdade, eu tenho amor por ele. Representante do pai. Não sabia, tenho muito amor.
Eu sinto muito. Eu não sabia que eu te amava tanto. Soluços. Imagem 8. Representante da mãe chora copiosamente. Cliente e representante do pai continuam abraçados. Representante do pai a representante da mãe. A pedido do Dr. Renato, a nossa filha me fez muita falta. O amor da nossa filha me fez muita falta. Representante da mãe chora copiosamente, olhando o representante do pai abraçando a filha. Representante da mãe se aproxima e acaricia o representante do pai. Representante da mãe ao representante do pai, a pedido do Dr. Renato. E pensar que eu desejei a sua morte, a morte do meu grande amor. É que eu não conseguia mais ver tanta dor em você. Eu preferia abrir mão de você. Eu me sentia enlouquecer nessa divisão. Representante da mãe abraça o representante do pai e a filha chorando muito. Imagem 9. Representante da mãe está em pé. O cliente, a filha, está ajoelhada e representante do pai está em pé. Dr. Renato, aos participantes. O amor sempre está presente. Nunca duvidem disso. Nunca. Porém, ele só se mostra quando você confia nisso. Dr. Renato a cliente. Isso é uma imagem de cura e você pode com certeza perceber dentro de você o quanto o seu coração se abriu para isso. O quanto você se deixou tocar por isso. Essa é a porcentagem que previne você de ter uma doença grave que estava a caminho. Dr. Renato aos participantes. E no momento que a gente observa como a respiração dela vai mudando, algo vai se soltando. De imediato, as células, o metabolismo celular dela está mudando. É imediato. E imediatamente o sistema imunitário dela começa a reagir. Imediatamente aquilo que o sistema imunitário via dentro dela como algo ruim e que estava tentando combater, muda. Esse metabolismo, essas células começam a trabalhar de outra forma. Toda essa angústia, essa tensão, todo esse campo de mágoas e ressentimentos que determinava o funcionamento das células, imediatamente, quando se muda o olhar, muda o sentimento. Imediatamente está alterando todo o seu funcionamento. Doenças que estavam a caminho começam a regredir de imediato. É uma vivência e na vivência muda tudo. Existe um sorriso no rosto dela, a alegria e também serenidade. A gente olha e vê quanto amor existe aqui, agora de forma curativa. Dr. Renato a cliente. Ok, é uma imagem e uma sensação que podem permanecer por muito tempo. Dr. Renato, os representantes na constelação, olhem-se nos olhos. Cliente ao representante do pai, a pedido do Dr. Renato, eu não sei se mereço tamanha generosidade, papai. Não sei se eu mereço. Representante do pai respira fundo. Representante do pai, a filha, a pedido do Dr. Renato, eu continuava esperando por você, mesmo depois da sua morte, minha amada filha. Dr. Renato, o representante do pai. É isso que você diz tem sentido? Não? Então, o que você queria dizer? Representante do pai. Sinto pouca coisa, mas estou bem. Também sinto que quero muito que ela fique bem. Representante do pai, a cliente a pedido do Dr. Renato. Eu não quero que você me siga na morte. Eu não preciso que você adoeça para provar que me ama. Por favor, fique saudável e faça dessa experiência algo bom para a sua vida. E com isso, ajude as pessoas. E aí sim você vai fazer algo bom disso. Isso sim vai me alegrar, minha amada filha. Prove que você entendeu algo. Ajude as pessoas a verem isso também, a verem o amor e não a julgar seus papais. Ajude-as
a viver um amor saudável por eles com respeito. Cliente ao representante do pai, a pedido do Dr. Renato. Eu te prometo, papai, e vou dedicar tudo isso a você. Você foi e é um presente para mim, e as suas dificuldades me fizeram uma pessoa melhor. Me prepararam e vêm me preparando para eu ajudar tantas outras pessoas com essa experiência. Obrigado, papai. Você é o pai certo para mim. Eu entendo isso agora. Eu entendo isso agora. Pela primeira vez na minha vida. Como é bom ser sua filha e tomar todo o aprendizado que o seu destino contém. É um grande presente. Muito obrigada, pai. O seu destino mudou a minha vida para sempre e me permitiu encontrar a minha missão. Graças a você, papai. Obrigado. Imagem 10. Cliente permanece ajoelhada diante de seus pais. Dr. Renato aos participantes. Vocês veem como a missão pessoal associada à missão familiar pode nos conduzir à missão espiritual? Como tudo está conectado, não é em vão. Nada acontece à toa. Uma pessoa que pode chegar a essa cura em tal profundidade poderá ajudar aos clientes que chegam com esse tipo de questão. Entendem a diferença? Alguém que pode compreender e vivenciar isso tem mais ou menos condição de ajudar as pessoas. Dr. Renato, ok, eu deixo aqui. Muito obrigado a todos. Eurico, vamos fazer uma paradinha? Uhum. Uau, né? Que jornada dentro desse movimento, dentro dessa constelação. Aí eu queria chamar a atenção para vocês, assim, como essa fala começa, né? E a cliente senta e fala assim: olha, como eu, filha, podia curar o meu pai alcoólatra e a minha mãe. E vejam como é grande esse amor dos filhos e que acaba gerando uma verdadeira desordem diante de algo muito maior e que sempre está presente, que podemos falar agora aqui como essa palavra, o próprio destino. É muito difícil para os filhos olhar e aceitar esse destino tão difícil que muitas vezes chega para esses pais. Então, muito rapidamente, o que é que isso gera na alma e o que esse filho faz? E vocês já viram isso tantas outras vezes? Esse filho entra dentro dessa relação para tomar para si essa dor, como se pudesse talvez compartilhar esse sofrimento para amenizá-lo. E isso só gera mais e mais sofrimento dentro do próprio sistema, porque é o que nós denominamos daquele amor cego, totalmente fora da ordem. E aqui vejam que em algum momento, como essa pessoa, né, um alcoolista, não sei, e tantas outras coisas, e o que gerava isso dentro do sistema a ponto de internamente falar assim, foi um alívio para todos a sua morte? E percebam quanta carga existe nessa frase. Foi um alívio para alguns a morte dessa pessoa dentro do sistema. E nós sabemos o que acontece quando há exclusões dentro do sistema. Comportamentos certamente serão repetidos dentro desse sistema. E se essa exclusão também acontece da filha com relação ao pai, como fica a força para seguir adiante dessa própria filha? Essa filha tem, na verdade, um rasgo na alma, porque em profundidade ela não conseguiu tomar o seu pai e amar o seu pai, porque estava tentando salvá-lo. E veja que quando se coloca isso, a pessoa às vezes até está fazendo algo, quer fazer algo, deseja, mas na alma atravessa um campo que não lhe é permitido. E aqui algo só se
volta a entrar nesse fluxo do amor diante de uma profunda reverência. Uma profunda reverência. Essa reverência profunda, ela é curativa. Quando finalmente essa filha também consegue se entregar como filha ao pai. Não mais como alguém que quer salvá-lo, como alguém que quer curá-lo, como alguém que é maior que ele, que sabe dar conta das doenças, das enfermidades ou de quaisquer sintomas que ele apresente. Simplesmente se entregar como a filha. Porque senão essa filha realmente se perde desse pai. E por isso essa colocação, e talvez não seja essa perda assim, eu perdi meu pai por conta da morte, mas não, eu perdi meu pai na vida, querendo ser mais que a própria filha para esse pai. Como eu recupero isso agora? Vejam quanta arrogância tem dentro dessa atuação, né, que muitas vezes é inconsciente. Eu quero o bem do meu pai. E por isso eu faço como se fosse maior. E aí, também no corpo dessa filha, algo se manifesta. Como o Renato coloca aqui, assim, algumas doenças chegando aqui, não sei se vem mais alguma coisa pela frente para falar sobre isso, mas realmente as pessoas ficam doentes. Essa filha estava se colocando muito próximo à morte. E para quê? Estar ali também com o papai, ainda tentando salvar esse papai. Ela vai conseguir? Não. Dessa forma, não. E esse pai, ao final, que se alegra, inicialmente estava sempre sério e talvez um pouco distante, porque isso se mostrava ali dentro do sistema. Só ao final, depois dessa referência, dessa profundidade, da mãe poder olhar também para esse pai, dar um lugar dentro de si e um olhar fraterno e amoroso para esse pai. Reconhecer, inclusive, puxa, nem eu sabia o quanto eu te amava, quanto amor existia aqui, quanto amor existe entre nós, porque ainda existe, ainda flui e pode fluir de uma forma tão valiosa através da filha. Continua presente e segue adiante. Aí sim, esse sistema começa a recuperar a ordem. E eu digo mais uma coisa. E finalmente, esse pai pode descansar. Finalmente, também esse pai pode descansar. E essa filha também, porque solta esse peso que carregava, atravessa esse campo da própria culpa que sentia. E isso realmente é exigente. Esse é um movimento exigente que provavelmente nessa constelação deve ter levado um tempo precioso. Isso precisa de tempo para que essa informação realmente chegue na alma e toque nas células desse corpo que imediatamente, como foi dito aqui, iniciam uma reprogramação. Isso é o que acontece. A nossa imunidade, o nosso sistema imunológico rapidamente reconhece essa nova programação e se coloca nessa nova sintonia. E por isso que algumas transformações dentro da constelação familiar são instantâneas e outras precisam desse tempo, dessa profundidade, desse desbravar tantas camadas para se chegar nesse essencial. Aqui, nessa constelação, uma verdadeira jornada sobre o tomar esses pais, especialmente aqui o pai, para fazer algo de bom na vida, para essa filha fazer algo de bom na vida e também em reconhecimento ao próprio pai. Tudo isso se alinha
como o Renato disse aqui, a missão que vai muito além da missão pessoal e do próprio sistema, mas uma missão ainda mais ampla, aliada àquela consciência espiritual, que nós chamamos também de missão espiritual, e que aí essa pessoa se ajusta, se alinha e entra em consonância aos movimentos da própria vida. Isso é transformador. Era essa a minha partilha com vocês. Deixo em aberto quem gostaria de falar, quem sentiu algo, quem se sentiu tocado por alguma parte. Vamos ver como isso chegou para todos. A Helena. Pode falar, Helena, pode abrir seu microfone. Nossa, eu fiz um movimento junto, gente, muito incrível. Não sei com quem, alguém do meu sistema. E eu até fiquei chocada e grifei aqui quando ele falou do engasgo, que era o movimento suicida. Eu tenho engasgado direto. Há umas 2 noites atrás eu não conseguia nem dormir, porque eu não desengasgava. E aí eu não conseguia dormir. Então, para mim foi muito forte. Muito forte. Ainda não sei. Eu suspeito, mas ainda não preciso olhar. Mas muito bom. Ai, Seja como for, deixe isso solto. E é bom não saber, né? Porque aí esse movimento fica ainda mais amplo, porque pode não ser direcionado a uma só pessoa determinada, mas algo que está presente no próprio sistema, uma informação do próprio sistema, e que talvez de algum modo encontre novamente uma reconciliação. Enfim, posso me aproximar um pouco mais de você. E talvez um pouco mais, um pouco mais e um pouco mais. E na alma, essa reconciliação pode chegar. E aí, nesse caminho, aquilo que estava dividido, separado, e que ficava ali entre vida e morte, pode se unir e servir a própria vida como um todo. Obrigado, Helena. Eurico, como foi para você, inclusive, ler isso É, daí, Eurico? bom, para mim fica uma questão assim, sabe, que é bem presente, como que uma pessoa que tem uma tarefa de ajudante, né, tomou para si o papel de ajudar outras pessoas como consteladora, como facilitadora ou como advogada, se não conseguiu tomar para si inteiramente essa força de que o pai traz para si mesma, né? Como fica difícil para a gente se colocar nesse lugar de ajudante para uma outra pessoa se a gente não fez esse movimento. Fico pensando assim, né? O quanto a gente se coloca mais fraco nessa tarefa, né? De ajudar outras pessoas. Porque aí falta uma parte dentro de mim, né? Falta o outro 50%, né? Eu sou, eu sou a totalidade minha, é meu pai e minha mãe. Se meu pai, tipo, de alguma forma, eu não tomei ou meu pai ou minha mãe inteiramente dentro de mim, como que eu vou poder exercer plenamente essa tarefa de ajudar outras pessoas, né? Então fica para mim essa reflexão, né? Que isso tudo fica muito difícil nesses papéis que ela tomou para si, né? Acadêmico, como advogada ou como terapeuta. Eu acho que se não fizer esse movimento em si, primeiramente, fica muito difícil você levar isso às outras pessoas, porque você, vamos colocar assim, né? Você fica mais fraquinho, fica só talvez 50% ou menos, né? Falta aquela parte essencial, né? Vamos esticar um pouquinho essa reflexão. Isso que você traz é claro, super importante, e já é fruto de um caminho, de uma jornada, chegar nessa consciência. Porque lá atrás, e lá no início,
inclusive relativo à própria profissão, se chega através justamente desse emaranhamento. Então, essa profissional e quantos profissionais, né, que chegam no campo do direito, vamos colocar aqui que é do campo do direito especificamente, porque estão buscando salvar alguém. E quem em profundidade essa pessoa busca salvar? O próprio pai. Isso que você traz, Eurico, depois de vivências, né? Porque muitas vezes, e como ela coloca aqui, eu já estudo, eu até sei as ordens, e você precisa experienciar, viver essa experiência para realmente experimentar esse processo de cura, ou essa cura. Ou tomar a sua decisão agora de forma mais clara e consciente, seja ela como for. Então, sim, isso que você traz, como nós, facilitadores, podemos efetivamente auxiliar, e claro que ganhamos essa amplitude e saímos desse amor tão cego quando podemos tomar tudo isso que vem, eu não vou nem falar só dos nossos pais, mas do nosso próprio sistema, e aí esse sistema inicial eu coloco como sendo a família, o quanto ganhamos de força, porque aí sim começamos a nos alinhar à nossa missão pessoal e para além dela encontrar também a missão existente dentro do sistema e essa missão na própria vida. Uma vez eu disse algo mais ou menos assim: quando aceito a minha missão pessoal, a missão familiar e espiritual, tudo pode acontecer, inclusive chegar até mim um novo caminho. Você já não precisa ficar preso a um determinado emaranhamento existente no sistema, porque você também concorda com o que há de maior e grande dentro desse próprio sistema. Então, sim, temos uma grande força quando conseguimos internalizar tudo isso, e isso é diário. Não é porque algum momento eu, já tomei meu pai e minha mãe, e você vai ver que existem tantas iscas durante todo o tempo, né, especialmente quando se está tão próximo, aquele convívio, né, e mesmo à distância, o quanto se julga, o quanto se espera ainda desses pais, especialmente, isso é o tempo todo. Esse processo nós vamos crescendo e amadurecendo o tempo todo. E às vezes a gente volta um pouquinho e depois segue adiante. Volta mais um pouquinho e depois segue adiante. E olha para esses pais especialmente com amor. Celso, Então, Marcos, eu queria que você comentasse um pouco. É que o que me chamou a atenção foi esse movimento da mãe. Não sei se eu captei direito, mas o processo da filha também teve um papel importante no fluxo do amor entre o pai e a mãe. Não sei se eu entendi corretamente, né? Mas teve um movimento aí que fez andar, fluir, né? O amor, eu quero dizer. bom, então vou comentar pelo que nós temos descrito aqui, não é? E aí vou também fazer um exercício aqui imaginando algo. Então a filha trouxe um movimento por ela mesma, e é claro que faltava alguém ali. E o que acontece com essa mãe? E sabendo desse destino difícil, o das condutas praticadas por esse pai nesse sistema, que foi tido, inclusive, assim, foi um alívio para nós, para o sistema, quando ele partiu, quando ele se foi. E aí entra essa mãe. O que acontece muitas vezes? Os filhos ou vão observando, ou eles ouvem algo sobre as histórias ali dentro. Imagina o que essa filha deve ter visto com relação ao relacionamento, inclusive desse homem e dessa mulher.
E aí, internamente, esse filho começa a tomar um partido. Quem é o mais fraco? Quem está sofrendo? Com quem eu faço uma aliança para proteger? E aí, nem sempre é a mãe que é a parte mais fraca vista pelo filho, não, tá? Mas vamos imaginar que seja a mãe. E aí esse filho precisa se colocar ao lado dessa mãe contra o pai. Percebe o quanto isso é difícil e pesado para um filho quando assume essa posição? Porque acabou entrando dentro do relacionamento desse homem e dessa mulher. Então, uma parcela importante também vem da própria mãe e do olhar da própria mãe para o pai. Como essa mãe olha para o pai? Que olhar ela passa para essa filha, para esse filho, com relação ao pai? Um olhar amoroso, um olhar, ou um olhar reprovador? De que, assim, você não pode fazer igual ao seu pai, você não vai fazer igual ao seu pai. Quantas vezes a gente escuta isso? Ó, só faltava, hein? Você não vai seguir esse caminho do seu pai. E aí o que acontece? Esse filho busca esse pai o tempo todo. Esse filho vai buscar salvar esse pai o tempo todo. Então, uma postura da mãe, quando ela consegue reconhecer: nossa, nem eu sabia o quanto eu te amava. Em algum momento, essa mãe percebe quanto amor existe nessa relação. E se essa mãe olha para esse pai dessa maneira, imagina o que acontece no coração do filho. Porque essa mãe se alegra ao ver o filho. E esse filho pode mostrar todo esse amor pela mãe e pelo pai. Já não precisa escolher nenhum dos dois. Aí essa relação e esse amor começa a fluir dentro do sistema e entre todos eles. Isso contempla um pouco o que você trouxe, Celso? Sim, sim. Era isso mesmo que eu Ok. queria. Estava querendo entender um pouco melhor. Mas eu Obrigado. quero ir muito além para não fazer ilações aqui do que não teve, né? Mas Sim, isso daria para se estender um pouco mais. Obrigado, obrigado, Celso. tá bom, obrigado. Alguém mais? Se não, Eurico, podemos ler. Então vamos lá. Pós-constelação. Diante do próximo passo, Dr. Renato a cliente. Será que você sabe agora como pode ajudar seus clientes que chegarem a essa situação? Cliente, sim. Dr. Renato, já sabe para o que olhar e a que ajudá-los a olhar? Cliente, sim. Como tem afirmado nesse livro, cada um de nós está sempre diante do seu próximo passo, sendo que a cura surge de uma reconexão com o amor em sua forma mais plena. Constelação. Eurico, só um pouquinho, só porque vai mudar então aqui a constelação. Uhum. Vocês acham que essa profissional recebia casos desses, semelhantes a esse? Porque, muito provavelmente, um profissional que está nesse quadro tem uma determinada frequência e pessoas chegam também buscando soluções exatamente dessa forma. Agora, claro que isso está mais profundo e nem sempre é visto à primeira vista, é visto de imediato. E aí essa provocação do Renato aqui é muito interessante, porque nos faz assim: e agora? Será que algo muda dentro da atuação dessa profissional quando ela também descobre assim: ah, então quer dizer que eu não preciso ficar salvando todo mundo o tempo todo? Eu posso atuar de uma forma mais livre dentro da minha própria profissão e eu não preciso adoecer dentro da própria profissão? Sim, é uma outra tomada de consciência. E por isso a constelação familiar tem auxiliado tantos nos seus trabalhos, nas suas tarefas, nas suas profissões, porque aprendem a se colocar no seu lugar de força. Aprendem
essa jornada de se alinhar também a essa tarefa que lhe é peculiar dentro do sistema e na própria vida. É muito mais amplo e muito mais exigente também de cada um de nós. Ok, Eurico. Constelação. O feminino em algumas famílias. Dr. Renato aos participantes, após uma vivência. Mais alguma pergunta? Alguém quer compartilhar algo? Cliente senta-se ao lado do Dr. Renato e começa a falar. Então, eu queria falar sobre a sexualidade. Tive uma gravidez ectópica em 1994 e a partir dali minha sexualidade foi para o espaço. Isso nunca me incomodou, mas ultimamente tem me incomodado e eu quis olhar para isso. Tive uma surpresa, porque já fazia ideia de várias coisas por participar de constelações nas quais aparece muito o abuso sexual. Enfim, são várias questões, e para minha surpresa, a minha questão não tinha nada a ver com isso, nem a figura masculina, nada do tipo sobre eles serem terríveis. Enfim, nessa nossa vivência, o que vi foi o que me escondendo com vergonha da minha feminilidade. Dr. Renato fica em silêncio. Todos ficam em silêncio por muitos minutos. Dr. Renato a cliente. Ser feminina, para algumas famílias, pode simbolizar algo inadequado. Dr. Renato posiciona uma mulher no centro da sala para representar o feminino, F. Dr. Renato, eu quero mostrar algo bem breve. Dr. Renato, quero mais 7 mulheres. Uma delas representa a cliente e as outras são mulheres de sua família, de gerações anteriores, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima gerações. Imagem 1. A imagem do feminino e as 7 gerações diante dessa imagem. Dr. Renato a cliente. As mulheres ficam juntas, são mulheres da sua família, de gerações da sua família. Dr. Renato aos participantes. Observem essas mulheres, algumas já viram as costas para o feminino. Imagem 2. O feminino dança, canta, faz gestos sensuais, geme e encanta. O feminino segura nas mãos e nina um bebê imaginário, canta e sorri para as mulheres, mostrando o bebê a todas. As mulheres cedem e olham o bebê, mas depois viram novamente as costas para o feminino, que continua cantando e andando entre as mulheres. Feminino segue soltando os cabelos das mulheres e abrindo os braços das mulheres uma por uma até chegar à 7ª representante. Feminino toca todas as mulheres. A 7ª geração vira as costas e foge envergonhada. Dr. Renato, aos participantes e depois à cliente. Observem que todas só se interessam pela criança. Somente uma tinha algum interesse no feminino. A feminilidade nessa família é só para procriar. Se isso não acontece, ou depois que isso acontece, pronto, é algo feio, algo errado. Ou seja, aquilo que você viu durante as meditações, vê agora, como nesse instante está se revelando a você. No momento em que você se tornou mãe, sexo ou sexualidade se acabaram. Não foi isso que aconteceu? A cliente chora bastante emocionada. Na imagem, F olha, a primeira representante olha para o chão. Dr. Renato, ou seja, vejam como essas crenças que são familiares interferem na nossa sexualidade, sem que tenhamos a menor consciência. É um pequeno exercício, você coloca em contato direto com a questão. Então, a gente vê que isso que fez você ter se despedido da sua sexualidade após esse aborto é um amor cego às mulheres da sua família. Dr. Renato a cliente. Era isso que eu queria mostrar. Obrigado a todas.
Podem se sentar. Prossegue, Marcos. Vamos mais essa próxima página, por favor, Eurico. Sim. Pós-constelação. A sexualidade. Dr. Renato aos participantes. É algo impressionante. De uma forma em geral, a gente vive a nossa sexualidade como se fosse algo puramente pessoal, íntimo, que só tem a ver com nós mesmos. E a dinâmica que acabamos de ver mostra que isso é um equívoco profundo. A nossa sexualidade, a nossa sensualidade é fruto de dinâmicas profundas dentro do sistema ao qual pertencemos. E, a menos que você use a minha má consciência, vivo aprisionado a isso. O que é má consciência nesse caso? É ir contra as crenças e ousar viver algo que está sendo profundamente reprimido. E é lógico que ao fazer isso, a pessoa vai ter que enfrentar essa má consciência, que vai gerar culpa, mais culpa ou medo de ser excluída, criticada, banida da família. Porém, não tem nada de errado com a sexualidade. No campo sistêmico, essa culpa vem ao ousarmos viver isso. Se transforma numa força, numa libertação, porque não tem nada de errado com isso. Para aquela família é pecado, para outras famílias é um valor. Ser feminino, para algumas famílias, é altamente cultivado, não é visto como algo ruim. Há gerações isso vai acontecendo, e lá na frente as mulheres se parecerão com homens. Todos vivenciam a sexualidade como algo pessoal, como um gosto ou uma atividade pessoal, só que ela não é isso. Tanto para o homem quanto para a mulher, tanto a sexualidade muito exacerbada quanto a sexualidade reprimida, todos têm excessos e extremos. São reflexos de dinâmicas sistêmicas atuando em nossas vidas. Ok, Eurico, vamos parar um pouco. E esse tema é muito legal e muito bom quando fizemos aqui, o Renato trouxe para nós, né, um pequeno exercício, mas um exercício de uma profundidade tamanha, né? E eu sou fã dos exercícios, assim, porque eu percebo que muitas vezes as pessoas assim, querem se esquivar de alguns exercícios e eles são tão preciosos porque podem trazer uma luz tão rápida, né, dentro de um processo onde talvez se aguardasse toda uma constelação, o exercício em alguns momentos te mostra de uma forma bem rápida e precisa. Aqui, em algum momento eu fui também, dentro da constelação, percebendo assim, o quanto esse feminino que ele colocou aqui, a representante, se mostrava livre, não é? Livre para ninar uma criança, livre para dançar, gemer, não lembro quais foram os atos aqui que a mulher fez, mas dava para sentir essa leveza dentro desse feminino. É sempre assim nas famílias? Todas as mulheres felizes, alegres, contentes em ser mulher, olhando para as mulheres do seu sistema. Olha o quanto isso vem de informação do sistema. Lá atrás, quantas mulheres realmente olharam para as mulheres assim, nossa, mais uma mulher aqui nesse sistema que vem para sofrer. Mais uma que vai sofrer. Porque mulher sofre nesse sistema. Isso é uma informação que o sistema carrega. Então, essa mulher não se apropria do seu feminino totalmente, porque nem pode ser totalmente mulher, porque senão ela vai sofrer. Essa é uma imagem que só estou colocando aqui a título de exemplificação. Ou, como nesse caso, né, mulher dentro de um sistema serve para procriar e nada mais. E aí, ela procriando ou não, já cumpriu a sua finalidade, pode ser descartada. E muitas vezes é a própria mulher que se descarta. E quanto eu já vi dentro das constelações dessas mulheres
que precisavam desse reconhecimento e dessa ousadia, até por assim dizer, em ser mulher no seu sistema. Mudar toda uma crença, trazer uma nova imagem. É como se eu pudesse dizer assim: olha, é sair daquela ideia de que ser mulher é pesado, ou, mais profundamente ainda, é uma verdadeira maldição dentro do sistema, para caminhar para algo mais leve, onde pode se transformar em uma bênção para essa mulher e para o seu sistema. E, inclusive, permitir a essa mulher viver a sua sexualidade, viver a sua sensualidade, desfrutar dessa sexualidade. Aqui eu estou falando das mulheres, porque nós tivemos um exercício aqui e um campo com as mulheres, mas não pense que em alguns sistemas exista algo também com relação aos homens, que dão verdadeiros golpes na sua própria sexualidade por conta de informações existentes também dentro do sistema. Então, como o Renato coloca aqui, né, sexualidade é algo muito íntimo, talvez até um tabu que não se compartilha ou isso aquilo, e quando a gente vai ver, existem outras forças e influências dentro também dessa própria sexualidade e que vem através do sistema. Não estamos separados, desconectados desse sistema onde nós chegamos e pertencemos. Vou deixar um pouquinho parar de falar para ver se alguém tem alguma coisa para comentar, que despertou. Vocês ficam olhando assim, às vezes eu falo, o que está acontecendo aí? Hein? Regina, me salva aí, o que está acontecendo, Regina? Regina só dá risada. Ó. É tão bom te ouvir, né, Marcos? Então, acho que as pessoas ficam assim nesse meio transe, assim, tentando assimilar, né? Eu acho que é isso. Mas é muito Ah, interessante ele trazer essa coisa que, quanto que a gente tem como íntimo uma expressão que é do feminino, né? O feminino ferido, que também é expresso pelos homens. Então, eu estou muito tocada, eu acho que foi muito importante isso. Obrigada, Marcos. sabe, eu vou deixar, aproveitando isso, eu vou deixar recebam como um presente aqui para vocês, mulheres. Imaginem, muito rapidamente, a mamãe de vocês, à frente de vocês, todas vocês mulheres, mas também nós homens podemos fazer isso. Cada um recebe algo diferente. As mulheres olhando para sua mãe, mulher como mulher, os homens também olhando para sua mãe. E perceba no seu íntimo e no seu coração o que acontece se você puder dizer para sua mamãe: mamãe, você fez bem. Você fez bem, mamãe. Muito bem. Respirem e apenas digam isso para a mãe de vocês. Eu não sei qual é o reconhecimento que ela também precisa dentro desse feminino ou como mulher e que você também pode oferecer e que você também pode receber. Mamãe, como você fez bem. E olhe no rosto dela como ela te olha, se você consegue dizer isso para ela. Como você fez bem. E acredito que assim eu gostaria de deixá-los nesse encontro, já agradecendo. Né? Esse livro do Renato ele é muito bom, né? Assim, é muito gostoso de ler, porque vai reverberando no corpo mesmo, né? Então, a saúde de uma forma integral, olhar para esse nosso físico, olhar para esse nosso mental, nosso emocional, o espiritual, e o tempo todo, se eu puder trazer isso junto com vocês, faço com prazer.
Muito obrigado, queridos. Obrigado por esse encontro. E eu passo para a Manuela, então, aí, se tiver algum recadinho, quiser falar alguma coisa. Já agradecendo ao Eurico pela leitura. Muito obrigado. Marcos, tem aqui no chat muitos comentários. A Rosângela diz perfeito, só crescimento. A Maria Teresa também diz sempre brilhante, Marcos, obrigado. A Rosângela também diz, é isso mesmo, fico refletindo sobre tudo, muito bom. A Mónica diz, show Marcos, muito bom. Gratidão, da Vera Lúcia. A Maria Teresa diz novamente, maravilhoso Marcos. Muito obrigada, Marcos. É muito bom podermos olhar para estes nossos pilares, que são o nosso pai e a nossa mãe, onde está a nossa força para podermos seguir adiante. É sempre tão bom olhar para lá. E então, com estas palavras tão simples, para mim são as que nos tocam de forma mais profunda. São aqueles reconhecimentos tão simples, que parecem tão banais, mas que tocam tão fundo na nossa alma. Muito obrigada por nos orientar desta maneira. Muito grata, Marcos. Obrigada também ao Eurico e obrigada a todos vocês pela vossa energia também, pela vossa participação. Desejo uma excelente semana e despeço-me até à próxima terça-feira. Muito obrigada a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa Muito noite. obrigada. Boa noite. Boa noite. Noite.